Ele não é só um dia. Amém? Ele não é só um dia, Ele não é só uma comemoração. Ele é muito mais que isso. Ele é escudo, Ele é abrigo, Ele é a força, Ele é tudo em nós. E nós estamos aqui hoje por Ele, para Ele, porque a honra tem que ser dada ao nome dEle. Amém? Nós precisamos entender o que nós carregamos na nossa vida. Nós precisamos entender o que está diante de nós, as oportunidades que nós temos para poder mostrar para as pessoas que não é só uma data, que não é só um dia, que não é só uma comemoração. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Glória ao nome do Senhor. Enquanto você abre, eu vou me apresentar. Eu sou o Paulo Ricardo. Sou profeta aqui nesta casa, o profeta do Senhor. E sou casado com a Cíntia, que não está hoje aqui comigo. Pai da Letícia, de 9 anos, Lucas, de 7, e da Lívia, que amanhã faz 6 meses. Amém? Amanhã a Lívia está completando 6 meses. Glória a Deus. Isaías 9, 6. Nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Diga, o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu vou repetir mais uma vez: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Senhor, queremos te adorar. Queremos mais uma vez, Senhor, com as nossas vidas te adorar, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa adoração não está limitada, não pode estar limitada, Senhor, a um culto. Não pode estar limitada, Senhor, a cânticos. A nossa adoração tem que ser completa, a nossa adoração tem que ser plena. Até porque a nossa adoração, Senhor, ela precisa ser, Pai amado, reformada. Nós precisamos entender o que é adoração, Senhor. Precisamos entender que a adoração é se render diante de Ti, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E hoje aqui, Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, nos render diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua presença que está em nós. Espírito Santo, o Senhor está aqui, nós sabemos, porque o Senhor está em nós. Então manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu querer sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Mas amém, irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos pelo propósito que sempre é colocado diante de nós como oportunidade, como corpo, nós desfrutarmos do que é Cristo na nossa vida, amém? Cristo, como eu já tenho falado, Ele é muito mais do que um dia, muito mais do que uma data, é muito mais do que uma comemoração. Até porque, não sei se todos aqui, mas Ele não nasceu no dia 25, né? Mas nós estamos aqui hoje, num culto de Natal. A gente entende que essas etapas, elas acontecem, depois que há o nascimento, há umas etapas para acontecerem na vida de uma criança que nasce. E da mesma maneira, Jesus um dia nasceu, amém? Ele teve que nascer para cumprir um propósito. Ele teve que passar por isso que ele não conhecia. Ele teve que passar por esse processo que ele não conhecia e que ele nunca havia passado, para poder viver um propósito que ia além daquilo que ele imaginava e além daquilo que nós imaginamos na realidade. Porque o nascimento de Jesus, ele traz para nós o começo de algo tão grande, tão poderoso, de algo eterno que vai além do nosso entendimento, né? Eu queria que vocês entendessem nessa noite que Jesus, Ele se sujeitou ao processo. Jesus, Ele se sujeitou a essas etapas por amor a você. Ele sujeitou ao nascimento por amor a você. Amém? O problema, sim, que nós vemos hoje na vida das pessoas é que todo ano Jesus nasce de novo para elas. Todo ano, não, Jesus está nascendo, é Natal, Jesus nasceu. Todo ano Jesus está nascendo, só que isso não passa dessa etapa. As pessoas, elas, quando lembram, elas lembram do nascimento. Mas elas não conseguem entender o restante. Jesus não nasceu para viver, Jesus nasceu para morrer.
E muitas vezes a vida das pessoas, muitas vezes as nossas vidas, elas ficam limitadas a um nascimento. Porque um dia Jesus também nasceu para você. Um dia também Jesus nasceu no seu interior. Um dia Jesus também nasceu na sua vida. O ano passa, o ano acaba, o ano começa. As pessoas mudam muitas coisas na sua vida. As pessoas mudam as suas roupas, as pessoas mudam o seu cabelo, as pessoas mudam o seu peso, as pessoas mudam o seu endereço, as pessoas mudam de carro, mudam de casa, as pessoas mudam muitas coisas, mas aquilo que deveria mudar, aquilo que deveria ser mudado nas nossas vidas, muitas vezes permanece do mesmo jeito. E o processo de Cristo em nós, ele passa a ficar limitado nas nossas vidas. E eu queria falar sobre isso nessa noite, porque quando nós não deixamos que Cristo ele seja formado em nós, nós também não conseguimos desfrutar de tudo que Cristo conquistou por nós. Amém? Jesus Cristo nasceu para morrer. Jesus Cristo não nasceu para viver. Ele não nasceu porque ele tinha um projeto de vida, ele nasceu porque ele tinha um projeto de morte. Muitas vezes nós como pais, aquele que é pai e mãe, quando olha para o seu filho que nasceu, você já começa a imaginar todo o processo de vida do seu filho. Você já começa a imaginar todas as etapas de vida que ele vai passar. Porque qual é o pai que hoje aqui nessa noite olha para o seu filho quando nasce e olha para ele e fala assim: ah, filho, já estou imaginando o dia que você vai morrer. Qual é o pai que levanta o seu filho na maternidade e diz assim: filho, eu estou aqui imaginando como vai ser a sua morte? Porque, meu irmão, nós nascemos para viver. Só que Cristo não, Cristo ele nasceu com um projeto de morte, porque ele sabia que a sua vida toda o levaria a um só lugar, que é a cruz do Calvário. A sua vida toda o conduziria para um só lugar de conquista, um só lugar de vitória. E esse lugar de vitória era a cruz e era a morte. Amém? Sabe, o nosso problema, e o problema de muitos, é permanecer, achar que um ciclo vai permanecer para sempre na nossa vida. O nosso problema é achar que tudo que a gente está vivendo, ele vai permanecer daquele jeito para sempre. É que vai permanecer daquele mesmo jeito, daquela mesma forma. E isso gera muita frustração no nosso meio. Isso gera frustração porque quando a gente está vivendo um ciclo e aquela situação está agradável, aquela situação está cômoda, quando a gente está vivendo um tempo da nossa vida que está tudo legal, a gente acha e a gente deseja que isso dure, que isso continue, porque é prazeroso para nós quando as coisas estão dando certo. É prazeroso para nós quando um ciclo que nós estamos vivendo está nos trazendo grandes alegrias. Mas a maior frustração da nossa vida, meu irmão, é que os ciclos, eles acabam para iniciar um outro ciclo. A nossa vida é como as 4 estações do ano. A gente não pode deixar que a frustração e que a ilusão das coisas terrenas nos roubem a realidade de Deus e da eternidade de Deus que existe sobre a nossa vida através de Cristo. As estações do ano é assim, né? Começa uma estação, muda-se tudo. Muda-se a temperatura, o clima. E tem gente que gosta mais do frio, tem gente que gosta mais do calor. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através de ciclo. Para muitos hoje, como mais um ano, Jesus nasceu, Natal, Jesus nasceu. Isso para aqueles que lembram, né? Porque infelizmente nós sabemos que tem muitos que tratam o Natal só como presente, Papai Noel, e comer muito. Mas tem alguns que lembram do nascimento, mas ficam só no nascimento. Jesus ele nasceu, mas ele também cresceu. Jesus ele cresceu, ele viveu, mas ele também morreu. Jesus nasceu, ele cresceu, viveu, morreu, mas ele também ressuscitou. Amém? O nosso Cristo não é um Cristo que só nasceu. O nosso Cristo é um Cristo que nasceu, é um Cristo que viveu, é um Cristo que morreu e é um Cristo que ressuscitou e hoje está vivo. E é isso que vai transformar as nossas vidas.
É isso que transforma a nossa história. Jesus sabia que Ele não tinha nascido para viver, tinha nascido para morrer. Em Mateus 16, 21, não precisa abrir, ele diz: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Meu irmão, sabe o que é você nascer e o seu projeto de vida é morrer? Sabe, Jesus, Ele vem, Ele quebra toda a estrutura. As perseguições que Jesus passou foi porque Ele quebrava os padrões, foi porque Ele quebrava as estruturas que existiam. Sabe, muitas vezes nós somos levados a viver debaixo de estruturas, a viver debaixo de padrões na nossa vida. Paulo, ele escreve aos Romanos e ele diz: olha, vocês não devem se conformar, vocês não devem tomar a mesma forma deste mundo, deste século. O que ele estava falando? Ele estava falando de padrões e de estruturas. Meu irmão, os padrões e estruturas na sua vida te oprimem. Muitas vezes, quando você está debaixo desses padrões e dessas estruturas, você acha que tudo vai bem na sua vida, porque todo mundo faz assim, porque todo mundo fala assim, porque todo mundo faz desse jeito. Meu irmão, só que as estruturas e os padrões, elas nos oprimem e elas nos escravizam. Por isso que Jesus veio e quebrou as estruturas, os padrões. E Ele disse: no mundo vocês vão ter as aflições. Meu irmão, para mim as maiores aflições de estar nesse mundo não tem a ver com as coisas, tem a ver com as estruturas e os padrões. Sabe, as maiores aflições da nossa vida não são as coisas que estão fora, mas são as coisas que estão dentro de nós. Eu tenho certeza, meu irmão, que a maior aflição da sua vida não é as circunstâncias ao seu redor, mas as maiores aflições da sua vida são as circunstâncias dentro de você. São aquilo que acontece dentro de você. Eu costumo dizer que a gente é treinado, né? A gente nasce e a gente é treinado para viver no mundo. A gente é treinado para ser pessoas carnais, naturais. Nós somos treinados para nos mover através da razão. Nós somos treinados para mover através do conhecimento intelectual. E aí, meu irmão, quando vem e o Cristo vem e nasce em nós, e começa a nos chamar para uma nova vida, e começa a nos chamar para andar acima da razão, e começa a nos chamar para andar acima das coisas naturais. Daí sabe o que acontece, meu irmão? A gente começa a passar aflição. Aí a gente começa a passar aflição. Eu tenho certeza, meu irmão, do que eu estou falando. As maiores aflições da sua vida, elas não são circunstanciais. As maiores aflições da sua vida é você quebrar dentro de você uma cultura, um costume. Sabe, é você quebrar dentro de você aquilo que você foi treinado a vida inteira para fazer e para viver. Jesus, Ele nasceu para morrer. Jesus, Ele nasceu para manifestar um propósito eterno. E é isso que muitas vezes dá um nó na nossa cabeça. Dá um nó na nossa cabeça, porque entender a eternidade, meu irmão, é entender além daquilo que a gente está vivendo. Hoje, eu posso dizer assim: a minha vida é limitada aos meus 35 anos de idade. Eu sei que não parece que eu tenho 35, mas a minha vida é limitada aos meus 35 anos de idade. Mas, meu irmão, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus olha para nós e nós somos eternos. Que a nossa vida não tem que ser limitada a esses dias. Eu costumo dizer que nós não somos um amontoado de vivências. Nós não somos, a nossa identidade não é um amontoado de vivências e de traumas. Você não é o que você viveu. Você não é o que você fez. Você não é o que você vivenciou. Você é alguém que Cristo, que o Senhor sonhou e que gerou e que te trouxe a este tempo para viver algo maior do que você mesmo. Esse é você, meu irmão. Esse é você de verdade. Sabe, um dia, como eu disse, Jesus um dia nasceu na nossa vida. Um dia Jesus nasceu na minha vida também. E quando Jesus nasce na nossa vida, meu irmão, a nossa vida começa a ser marcada por algumas coisas que vai acontecendo, né? Porque quando Jesus nasceu,
Aconteceu alguns fatos ali, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando Jesus nasce na vida de alguém, quando uma pessoa se encontra com Cristo e conhece Ele, os processos acontecem na mesma sequência. Quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que Herodes começou a perseguir para matar, porque ele não queria dividir o seu trono, a sua coroa. Ele se sentiu ameaçado. Quando Jesus nasce na nossa vida, meu irmão, você pode ter certeza que uma das coisas que você vai começar a viver são perseguições. Sabe, são perseguições. Quando Jesus começa a nascer em você, isso é algo, meu irmão, natural. Não tem ninguém que não tenha um encontro com Cristo, que Jesus não nasça nele, que ele não comece a passar por situações de perseguição. Mas também, depois que Jesus nasceu, também aconteceu algo que também acontece nas nossas vidas. Jesus foi reconhecido. A Bíblia fala que pastores, eles foram e reconheceram Jesus, foi anunciado o seu nascimento, e eles foram até Jesus o reconhecer. E depois eles saíram e falaram a respeito dele, do Messias, do Cristo. Também fala de Simeão, que ali, quando foi apresentar Jesus, uma palavra se cumpriu sobre a vida dele, e ele reconheceu Jesus. Meu irmão, quando Jesus nasce na nossa vida, mesmo diante das perseguições, sempre haverá também um reconhecimento de que algo está acontecendo, de que algo novo está nascendo, de que algo novo está sendo gerado nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus em nós, Ele sempre trará um novo, Ele sempre trará coisas novas sobre as nossas vidas. Sempre você vai viver o novo de Deus, quando Jesus, Ele nasce na sua vida. Quando Jesus, Ele vem para a sua vida e faz parte da sua vida. Também diz que depois do nascimento, a palavra diz que aqueles magos, eles foram até Jesus e eles levaram ali presentes, levaram ali recursos. Meu irmão, quando Jesus começar a nascer, quando Jesus nasce na nossa vida, sabe o que acontece? O Senhor, Ele começa a trazer os recursos necessários para que nós possamos viver, para que nós possamos permitir que Cristo, Ele comece a gerar esse ciclo em nossas vidas. Você pode ter certeza, meu irmão, desde o dia que você conheceu a esse Cristo, o Senhor tem cuidado de você, mesmo que você não enxergue às vezes. Sabe, chega nesses dias de finais de ano assim, de festas, a gente tem uma dificuldade de enxergar, sabe, de perceber o quanto Deus foi bom na nossa vida. A gente começa somente a ver aquilo que não aconteceu. Sabe, a maior dificuldade que nós temos na nossa vida é não enxergar aquilo que Jesus fez. Sabe, a maior estratégia que Satanás usou lá no Éden foi, sabe, deixar de lado tudo que Deus havia feito para o homem e levar Eva a olhar para a única coisa que ela não tinha, a única coisa que ela ainda não possuía, que era comer daquela árvore. Já parou para pensar, meu irmão? Eles tinham de tudo no jardim. Deus plantou tudo, deu tudo para eles. E a única coisa que eles não tinham foi o que levou a Eva a cometer aquele erro, e que levou a Adão a cometer aquele erro. Aí você fala, nossa, Adão e Eva foram tão inocentes, né? Às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes você olha para a sua vida e só porque existe uma coisa que você ainda não conquistou, você anula tudo que Ele está fazendo na sua vida. Você olha para a sua vida e vê algo que não aconteceu em 2016. Puxa vida, esse ano era o ano que eu planejei fazer tal coisa, e aquilo não aconteceu. Aí sabe o que a gente faz? A gente anula tudo que Ele já fez. Sabe, Deus, Ele precisa gerar um entendimento em nós, para que Cristo possa ser gerado e formado nas nossas vidas, e a nossa visão seja transformada, os nossos olhos sejam ali transformados, para que a gente possa enxergar com olhos de gratidão tudo que Ele fez. Meu irmão, eu sou grato a tudo que Deus fez na minha vida esse ano. Eu olho para trás e eu vejo todos os meses. Esses dias eu estava em casa, só eu e Deus, e eu estava lembrando de mês a mês. Eu comecei a ver de mês a mês, comecei a olhar na minha agenda, comecei a olhar no Facebook, naquelas coisas que a gente posta, comecei a olhar algumas coisas que me faziam lembrar de cada mês do ano. Ah, meu irmão, meu coração se encheu de alegria.
Eu falei, como Deus é tremendo, como Deus é poderoso, como Deus é fiel, quantas coisas Ele fez na minha vida esse ano, quantas coisas Ele realizou na minha vida. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar assim. Jesus, depois que Ele nasceu, Ele foi sim perseguido, Ele foi reconhecido, e Ele recebeu do Senhor todo o cuidado, todos os recursos que precisava para cumprir o propósito que Ele tinha nessa terra. Meu irmão, Deus cuida de você, amém? A profeta Suzana estava ministrando aqui, disse assim, olha, essa noite é uma noite da gente entender que o ano ainda não acabou, e que Deus pode fazer muitas coisas ainda, e que Deus pode fazer grandes coisas ainda esse ano. Mas meu irmão, eu vou mais além, eu quero te dizer, mesmo que Ele não faça, o maior Ele já fez, porque a vida dEle foi entregue na cruz pela sua vida. Não tem algo mais forte que Ele possa fazer. Sabe, o nascimento da Lívia veio na nossa família, foi algo muito especial. Cada filho foi, para cada tempo que eles nasceram, foi em tempos especiais, tempos proféticos. Eu não vou falar de cada um, porque senão vai demorar mais aqui, mas a Lívia veio num tempo profético na nossa vida. E veio num tempo no qual Deus tem falado muito comigo, tem falado muito sobre o amor dEle sobre a minha vida, sobre o amor dEle através da minha vida. Sabe, porque entender o amor de Deus não é só entender o quanto Ele nos ama, mas entender o quanto Ele quer através de nós amar os outros. Falar de amor somente recebendo, meu irmão, isso daí na realidade é um amor egoísta que a gente tem. Porque a gente fala só de um amor, Ele me amou, Ele deu a vida dEle por mim, eu desfruto desse amor, como é bom ser amado por Deus. Mas meu irmão, falar do amor de Deus vai muito mais além do que só ser amado. Falar do amor de Deus fala de você ser amado e de você amar através do amor dEle. Eu tenho uma passagem dos evangelhos que é uma das que eu mais amo, que é quando Jesus foi conversar com Pedro. E eu já falei isso em várias pregações. Jesus fala, Pedro, você me ama? E ele fala, amo, Senhor. Jesus poderia falar muita coisa, falar, então vai, jejua tantos dias para provar seu amor. Vai fazer uma campanha no monte para provar seu amor. Vai ficar 24 horas fazendo algo ali dentro de um quarto para mim, para provar o seu amor. Mas não, Jesus falou, cuida dos meus, apacenta. Maior prova de amor que você pode dar para Deus, meu irmão, sabe qual que é? É amando as pessoas, é entregando a sua vida para as pessoas. Não tem prova de amor maior. Não tem prova de amor maior. Jesus nasceu, mas Jesus também cresceu, né? E falar do crescimento de Jesus é algo meio difícil e complicado. Mesmo a gente que às vezes tenta estudar um pouco mais a Bíblia e conhecer muito mais das Escrituras, é difícil falar desse crescimento. Porque o único fato que foi registrado foi quando eles foram na festa da Páscoa. Haviam várias festas anuais. E aí diz que a mãe de Jesus, o pai, eles foram para a festa da Páscoa. E aí Jesus se perdeu. E aí eles voltam, e quando eles voltam, Jesus estava no templo, junto com os doutores. É o único registro da infância dele. Com 12 anos, ele estava ali no meio dos doutores. E a Bíblia diz que ele estava ali ouvindo e interrogando eles. Ele estava ali ouvindo e estava interrogando, fazendo perguntas. Com 12 anos, Jesus já estava assim. Mas sabe, não tem nada registrado na Bíblia, mas tem muitas coisas que nos faz entender esse crescimento. Jesus sabia ler, amém? Se Jesus sabia ler, foi porque ele estudou. Então Jesus teve uma vida normal, ele teve que estudar para aprender a ler. A Bíblia fala que ele teve uma profissão. Se ele teve uma profissão, ele foi ensinado na profissão. Jesus teve um desenvolvimento na sua vida. Só que o mais poderoso em tudo isso, mas isso é normal. Ele teve uma vida normal. Ele estudou, ele aprendeu uma profissão, ele cresceu até os 30 anos, onde ele começou o seu ministério. Mas meu irmão, não é tão normal assim para Jesus. Não é tão normal para Jesus estar dentro de uma sala de aula, escutando alguém ensinar coisas para ele. Não é tão normal Jesus estar ali, sendo ensinado pelo seu pai uma profissão. Sabe, eu fico imaginando, você não consegue imaginar Jesus chegando ali próximo do templo ou na cidade e de repente vê um paralítico ali, sofrendo. E Jesus passando ali em frente daquele paralítico. E ele ainda não era o tempo de fazer o que ele veio para fazer.
Ele ainda não tinha seus 30 anos, e ele passando ali, de repente, um paralítico. Eu acho que dentro dele já queria saltar para fora, e ele chegar lá, e até mesmo com 12 anos falar: senhora, levanta e anda, porque era ele. Mas ele não fez. Quantas vezes ele viu cegos, quantas vezes ele viu pessoas sofrendo, padecendo, quantas vezes ele viu ali os líderes religiosos ensinando aquilo que era errado. Ele precisou participar das sinagogas, ele precisou ser instruído na lei, na tradição dos judeus. Tudo isso ele vivenciou. Parece normal, mas não é. Ele era o Cristo. Sabe, Jesus, durante todo esse tempo, ele se sujeitou às autoridades que estavam sobre ele. Durante todo esse tempo, Jesus, ele venceu as tentações como homem. Durante todo esse tempo, ele esperou o tempo de Deus. Sabe, muitas vezes nós falamos somente assim no Natal, no final do ano, de um Jesus que nasce. Mas existe um Jesus que quer crescer dentro de nós. Existe um Jesus que quer nos fazer entender a importância da submissão, a importância de nos submeter, a importância de esperarmos um tempo. Você imagina, meu irmão, Jesus esperar 30 anos. E muitas vezes no meio de nós não queremos esperar nem dias, nem meses. Quando começa a passar o tempo e nada acontece na nossa vida, a gente já entra em desespero. A gente já fica ansioso. Tem gente que fala até assim: ah, Deus, eu acho que se esqueceu de mim. Meu irmão, a gente precisa aprender com Jesus. Mesmo que a vida dele não tenha sido descrita de uma forma mais detalhada na minha Bíblia, na sua Bíblia, mas ele se sujeitou ao tempo de Deus. Ele se sujeitou às lideranças impostas sobre a vida dele. Ele se sujeitou a todos os processos que ele tinha que passar para poder cumprir um propósito. Meu irmão, nós estamos agora no final de 2016. Um tempo de Deus se passou sobre a sua vida. Existe tempo ainda para você viver. Existem situações para você passar. Existem ciclos para você vencer. E você só vai conseguir fazer isso olhando para Ele, manifestando Ele, porque Ele sabe o que é esperar o tempo de Deus. Ele sabe o que é esperar o tempo exato de Deus. Ele esperou todo o tempo necessário. Sabe, nesses 30 anos que Jesus teve que esperar, Jesus, ele não pecou. Jesus, ele não saiu do propósito que Deus tinha. Porque ele sempre deixou claro que ele estava aqui para cumprir o propósito do Pai. Sabe, Natal, Jesus nasceu, mas Jesus também cresceu. Jesus tem que crescer na sua vida, meu irmão. E com o crescimento de Jesus na sua vida, não que ele ainda seja um bebê, não é isso. O crescimento de Jesus na sua vida, sabe como que é? É o crescimento no seu entendimento. É a sua mente, sabe? A sua mente crescer, a nossa mente crescer, e a gente entender as coisas, olhar de uma perspectiva diferente. Sexta-feira agora nós estivemos lá em Caçapava, eu e o evangelista Roger, e eu estava falando sobre isso lá. A perspectiva da qual nós olhamos, ela muda o tamanho, muda até mesmo a maneira que a gente está vendo as coisas. Se você olha de uma coisa de um determinado ângulo, aquilo parece menor do que realmente é. Quando você olha de um outro ângulo, aquilo parece maior do que realmente é. Tudo muda do local da onde você vê, da perspectiva da onde você olha. Eu fico olhando, eu fico pensando na Bíblia, eu fico vendo ali o profeta quando estava no monte, e ele manda o seu servo subir para ver a nuvem. E aí o servo dele, quando olhava para o céu, olhava e via uma nuvem pequena. Mas será que aquela nuvem era pequena? Da onde ele olhou, a nuvem era pequena. Sabe, e ele não entendia que aquilo ali poderia ser um sinal. Às vezes você e eu olhamos de uma perspectiva da nossa vida, e a gente olha e as coisas ficam tão pequenas. Mas, meu irmão, Deus quer te levar para um lugar onde você vê da perspectiva correta. Deus quer te levar e quer te conduzir a olhar da onde você deve olhar. Existe hoje um lugar onde nós podemos ver. Existe hoje um lugar onde nós podemos ver a perspectiva correta das coisas. E esse lugar é Cristo.
Se eu não conseguir olhar a minha vida através da perspectiva da vida de Cristo, eu nunca vou conseguir enxergar o que realmente é verdadeiro. Se eu olhar para a minha vida da perspectiva da minha vida, eu nunca vou conseguir enxergar o propósito tão grande de Deus na minha vida. E vai entrar ano, vai passar ano, eu vou comemorar o nascimento dele, eu vou comer as comidas lá com frutinha, porque o apóstolo Cristiano não quer comer, mas eu como, eu gosto. Nós vamos comer as comidas com frutinha, vamos falar do aniversário dele, como ele disse, vamos falar que vamos manifestar Cristo, e às vezes não manifestamos nada, só comemos as frutinhas, e aí nada vai mudar. Você vai chegar em dezembro sofrendo, vai começar janeiro sofrendo do mesmo jeito, e a sua vida, meu irmão, vai produzindo sofrimento em vão. Eu descobri uma coisa, sabe? Eu descobri que existem 2 sofrimentos. Existe o sofrimento vão e o sofrimento que produz fruto. Eu vejo Paulo falando de um sofrimento que produz fruto. Eu vejo ele falando que das cadeias dele ele gerava filhos. Eu vejo Paulo falando que o sofrimento do presente não é comparado àquilo que haveria de vir, haveria de ser manifesto nele. Eu quero dizer para você, meu irmão, a perspectiva da onde você olha vai mudar o tipo de sofrimento que você tem passado. Eu não estou aqui pregando não, meu irmão, que você não vai sofrer mais, não. Preste bem atenção no que eu estou pregando, você vai sofrer, mas o sofrimento da sua vida vai produzir frutos e vai produzir a vontade e o propósito de Deus. Nós precisamos entender qual sofrimento nós estamos sofrendo. Eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais sofrer um sofrimento que não produz nada. Eu não quero mais ficar sofrendo e só gerando dor, amargura, mágoa dentro de mim, não. Eu quero produzir algo para o Senhor, e se isso for necessário sofrer, eu sofro também. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus cresceu, Jesus se desenvolveu, e Jesus chegou aos 30 anos. Tudo foi preciso na vida de Jesus, tudo foi necessário. Com 30 anos Jesus vai diante de João Batista no Jordão. E quando João olha para Jesus, é engraçado, né? A pregação de João era chamar os outros de cobra. Você já viu? Era só isso, né? Raça de víboras, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ele chamava a turma de cobra, chamava tudo quanto é nome de cobra, né? Imagina, olhava para um, vem sua jiboia, se arrependa, porque o reino está vindo. Vem sua cascavel, se arrependa, sua víbora. Ele ia lá dando nome. Aí, meu irmão, teve um dia que ele dá um pulo para trás. A hora que ele olha vindo em direção a ele no Rio Jordão, ele não conseguiu chamar de cobra, irmão, porque quem estava vindo não era cobra. Ele olha e ele regala o olho desse tamanho e diz, eis o Cordeiro de Deus. Quem está vindo não é cobra, é o Cordeiro de Deus, e esse tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, meu irmão, na mesma hora ele se submeteu. Mas Jesus disse, não, João, me batiza, eu tenho que cumprir. Jesus sabia, meu irmão, que a vida dele tinha ciclos. Ele teve que nascer da barriga de Maria. Fazia parte do processo. Fazia parte de todo o processo. Ele sabia que ele tinha que, na infância, se submeter, crescer, que ele tinha que estudar, aprender a ler, que ele tinha que ali adquirir uma profissão, aprender com o pai dele. Ele se sujeitou a tudo. Aí chega na beira do Jordão, você acha que ele não vai se sujeitar a ser batizado? Não, ele sabia, meu irmão. Ele sabia que todo esse processo ia levar ele a algum lugar, ia levar ele a um destino, ia levar ele ao propósito que ele havia vindo na terra para fazer. Sabe, meu irmão, a gente às vezes está sofrendo porque a gente nem sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente nem sabe aonde a gente vai chegar. Profeta, você sabe onde você vai chegar? Sei. Eu vou chegar todos os dias da minha vida, onde eu manifeste Cristo, através de tudo que eu faço, através de tudo que eu falo. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito, meu irmão. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia isso. Jesus nasceu, Jesus viveu, cresceu, mas Jesus morreu. E a morte também é um processo. Meu irmão, Jesus não vai só nascer na sua vida. Jesus, ele vai crescer na sua vida. Jesus também vai te levar para a morte, meu irmão. Meu irmão, não tem cristianismo sem morte. Não tem Cristo na nossa vida sendo gerado sem morte.
Como eu disse, Ele passou por todo o processo. Não pense em você que você não vai passar. Não pense em você que você também não vai passar, porque você vai. Vai ter o nascimento, vai ter os processos do nascimento. Vai ter o crescimento, a vida, vai ter os processos do crescimento. Vai ter também, meu irmão, o processo de morte. E o processo de morte é um processo de angústia. É um processo em que tudo parece que está fora do lugar. As pessoas que deveriam estar do seu lado, parece que não estão. As pessoas que deveriam compreender, parece que não compreendem. O processo de morte vai nos levando a um lugar de total dependência dele. Sabe, eu vou ouvindo as palavras que o apóstolo Cristiano ministra sobre morte, e cada vez eu vou sendo edificado dentro de mim. Porque, meu irmão, morte não é só passar uma tribulação. Tem muita gente passando tribulação, sofrendo em vão. Morte não é só ter um problema, uma circunstância difícil na sua vida. Morte é você ser conduzido, meu irmão, a um lugar de total dependência dele. Um local onde você se rende por completo. Até porque a palavra adoração, meu irmão, significa rendição. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi quando Abraão, com seu filho, disse ali para os seus servos: olha, ficai aqui, porque eu vou subir lá com o menino e nós adoraremos. Lá no monte onde ele disse que ia subir com o filho dele, tinha instrumento? Tinha instrumento musical lá? Tinha guitarra, batuque, tinha alguma coisa? Não tinha nada lá de instrumento. Por que ele falou que ele ia adorar lá em cima? Porque adoração é rendição. Adoração é se render. Adoração é colocar diante do Senhor aquilo que mais é valioso na sua vida, meu irmão. Jesus vai te conduzir para o processo de morte. Sabe, Jesus vai te conduzir por esse lugar. E, meu irmão, você tem todas as ferramentas para você passar por esse tempo. Você tem todas as ferramentas para vencer esse tempo. Você tem todas as ferramentas para você passar por isso. Porque, meu irmão, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Cristo nasceu, Cristo viveu, Ele cresceu, mas Cristo também morreu. Cristo também morreu. E nós também precisamos morrer com Ele, meu irmão. Se nós não morrermos com Ele, nós nunca ressuscitaremos com Ele. A maior dificuldade da nossa morte com Cristo está bem explicada quando Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, não tem outro texto para explicar a morte do que esse. Ninguém consegue tomar a cruz sem negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque a cruz não é algo pessoal. A cruz que Cristo levou era dele. A cruz que Cristo carregou era dele. A morte que Ele morreu era dele. Ele não tinha pecado. Ele carregou algo que não era dele, para benefício daqueles que não mereciam. Eu quero dizer para você, meu irmão, a cruz que você deve carregar não é sua. A cruz que você deve carregar não pertence a você. Não pense que cruz é aquela coisa que a gente aprendeu na religião, que cruz é um karma que a gente carrega. Ah não, esse meu marido, ele é minha cruz, eu vou ter que carregar isso pro resto da vida, porque ele é assim mesmo. Ah não, essa enfermidade que eu tenho é a cruz que eu tenho que carregar. Ah, esse problema que eu tenho é a cruz que eu... Não, isso não é cruz. Isso não é cruz. Ninguém consegue levar a cruz de outra pessoa sem negar a si mesmo. Jesus, ele sabia do que ele estava falando. Se você não entender que esse processo de morte só vai acontecer na sua vida a partir do momento que você negar a si mesmo, você nunca vai estar apto para carregar a cruz. Você nunca vai estar apto para carregar a cruz e passar pelo ciclo de Cristo na sua vida. A cruz é necessária. Sem cruz não há morte. Sem cruz não há morte. Se Jesus disse que Ele é a porta, a cruz então é o batente. Não há morte sem cruz, meu irmão. Você vai ter que carregar. Você vai ter que abrir mão. Jesus disse: olha, a minha vida ninguém toma, porque eu a dou, eu a entrego. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida. Entregar a nossa vida não pelos nossos próprios prazeres, mas aprender a entregar a nossa vida por amor. Entregar a nossa vida por aqueles que o Senhor nos chamou para amar. Isso
é carregar a cruz. A cruz é necessária, a morte é necessária, porque está dentro do ciclo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu. Amém? Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu. Jesus não é esse Jesus do Natal que só nasce todo ano. Porque para muitos Jesus só nasce todo ano. Não, ele nasceu, cresceu e morreu. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Meu irmão, a ressurreição, ela é real sobre a sua vida. A ressurreição, ela vem sobre a vida daqueles que decidem morrer com Cristo. Você ressuscitar com Cristo, meu irmão, é você romper com uma cadeia de pensamentos. Eu estava estudando sobre cadeias. Quando a gente fala cadeia, a gente só imagina uma pessoa atrás de uma célula, né? Mas cadeia fala também de um ciclo de pensamentos. Quando a gente morre, a gente está apto para ressuscitar com Ele. E quando a gente ressuscita com Ele, a gente começa a ser rompida em nós uma cadeia de pensamentos. Começa a ser rompida em nós uma cadeia, sabe, ciclos que se repetem. Quanta gente que acaba um ano, começa um outro ano e parece que vive num círculo. Vive num círculo. Deus quer romper essas cadeias da nossa vida. Deus quer, através do nascimento, do crescimento, da morte de Jesus e através da ressurreição, romper cadeias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Romper cadeias sobre a sua mente, em nome de Jesus. Sexta-feira nós falamos também lá sobre tomar posse do reino. E assim eu vou encerrando essa palavra. Tomar posse do reino, como está escrito, tem que ser a força. Tem que ser através de violência. E não existe maior violência, maior força que o homem empenha do que a renovação do seu entendimento. Isso é tão poderoso que Paulo disse que através da renovação do entendimento nós podemos transformar o mundo. O mundo pode ser transformado se a sua mente for renovada. E isso, meu irmão, é o que demanda mais força na nossa vida. Sabe esses problemas que às vezes nos afligem? Sabe essas circunstâncias que às vezes a gente carrega o ano inteiro, chega no final do ano, ainda está acontecendo aquela situação. E o maior medo que você tem é de começar o ano que vem e nada mudar. Essa circunstância, meu irmão, de fato não é o que a gente precisa empenhar a nossa força. A gente precisa empenhar a nossa força em renovar o nosso entendimento, em transicionar a nossa maneira de pensar. E isso só é possível através deste processo na nossa vida. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus morre e Jesus ressuscita. Nós precisamos passar por isso. Não vamos ficar somente no nascimento dele. Amém? Não vamos ficar somente no nascimento. Que o Natal na sua vida não seja só o nascimento, mas que o Natal seja o nascimento, o crescimento, a morte e a ressurreição. Seja completo. Meu irmão, viva Cristo completo na sua vida. Viva Jesus de forma completa na sua vida. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Viva Jesus de forma completa. Tudo isso ele passou, tudo isso ele viveu. E tudo isso foi por amor. Ele nasceu porque ele nos amou. Ele viveu essa experiência do nascimento em carne porque ele nos amou. Ele cresceu porque ele nos amou. Ele submeteu durante 30 anos da vida dele, porque ele nos amou. Ele foi para a cruz do Calvário, porque ele nos amou. E a ressurreição dele foi porque ele nos amou. Tudo foi por amor. Tudo foi por amor. Tudo foi por ele ter nos amado primeiro. Amém? O Senhor te amou e através desse amor ele nos trouxe até aqui hoje. Você só está aqui porque você foi amado por ele. Nós só estamos aqui participando de mais um Natal porque nós fomos amados por ele. Que esse Natal ele surja dentro de você com todo o processo, não só uma parte dele. Quero que você feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Pode tocar aquele mesmo, adoração mesmo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Que o Senhor não seja só alguém que nasceu, mas que o Senhor seja alguém que cresceu, que morreu e que hoje está vivo dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te amamos. Eu quero nessa hora me despedir de todos que nos acompanham pela TV Rica, pela internet.
declarar sobre a sua vida essa palavra. O Natal não é só o nascimento, o Natal é Jesus, e Jesus, Ele nasceu, Ele cresceu e morreu e ressuscitou. Então viva esse Jesus por inteiro na sua vida. Receba tudo que Jesus tem para você. Viva tudo que Jesus quer gerar através da sua vida. E não deixe de lado os processos que Ele passou e que você também vai passar, para que Ele seja manifesto sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.